Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Na aula passada, nós vimos duas técnicas de navegação batimétrica, correr uma isóbata e também as linhas de sondagem. Nessa 13ª aula, eu quero apresentar a você mais duas técnicas, transportes de isóbatas e posição pelo cume, além, é claro, de trazer mais 4 questões de provas referentes à navegação batimétrica. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto para a nossa 13ª aula. Transporte de isóbatas ou isobatimétrica avançada. É uma técnica muito interessante e eu peço a sua atenção para entender os passos que envolvem toda a execução da técnica, que também, ao final, irá determinar a posição da embarcação. Igualmente as linhas de sondagem, nós vamos utilizar aqui um filme transparente, uma folha de papel vegetal para poder fazer o transporte das isóbatas. Diferentemente da técnica anterior, agora nós vamos plotar a nossa linha de rumo e também as posições estimadas diretamente na carta. E somente depois é que nós vamos sobrepor o filme transparente para copiar as isóbatas. Para plotarmos as nossas posições estimadas, o que vai nos interessar de fato são as próprias profundidades das isóbatas. Então, nesse exemplo, nós temos 5 isóbatas. Então, toda vez que o nosso ecobatímetro registrar uma profundidade igual a uma isóbata, então nós devemos plotar a posição estimada, registrando a profundidade e também o horário, o instante da posição estimada. A primeira posição estimada, ela deverá ser colocada sobre a primeira isóbata, então essa de 30 metros. Imagina que nós estamos navegando e aí nosso ecobatímetro registra 30 metros. Essa posição, ela vai ser colocada exatamente sobre essa primeira isóbata, porque ela é a nossa referência. Então aqui eu registrei o horário, 13 horas, e a profundidade registrada no ecobatímetro. Plotada a primeira posição, nossa embarcação segue navegando e aí o nosso ecobatímetro registra 40 metros, exatamente a profundidade da segunda isóbata, e nós então plotamos a posição estimada. Horário 13 horas e 5 minutos, profundidade 40 metros. Seguimos navegando, registramos 50 metros às 13 horas e 12, que é exatamente a profundidade da terceira isóbata. A quarta isóbata de 60 metros, registrada às 13 horas e 24. E por último, às 13 horas e 30 minutos, registramos a isóbata, a mesma profundidade de 70 metros. Bom, então aqui nós temos 5 posições estimadas, o que é suficiente para a gente poder utilizar a técnica do transporte de isóbatas. Mas antes, eu preciso já responder uma questão, mesmo ela não sendo formulada. Eu sei que muita gente tem essa dúvida, por isso que a gente já vai tentando sanar aqui as dúvidas. Você pode me perguntar o seguinte: por que é que essa posição de 40 não está exatamente sobre a linha de 40? A de 50, a mesma coisa, a de 60 deveria estar aqui, a de 70 deveria estar lá. Porque, na verdade, nós não sabemos aonde essa linha de rumo está efetivamente. Ela poderia estar em vários lugares e ainda assim ela teria os mesmos 10 graus. Veja como essa isóbata de 70 está espaçada para de 60 aqui e aqui já não. Veja de 60 para de 50 como aqui praticamente não existe espaço e aqui o espaço já é bem maior. E assim então nós não sabemos exatamente, por isso que isso é estimado. Eu poderia, por exemplo, deslocar essa linha de rumo para uma outra posição e a gente já percebe que as posições estimadas já ficam mais próximas, ela já está mais próxima, essa de 60 já está em cima, eu poderia colocar ela mais para lá. Então isso para a gente não importa, porque na verdade
Isso aqui é uma estimada. E aí, exatamente é isso que a técnica vai fazer. Vai colocar a posição observada da embarcação, ou seja, o local efetivamente onde o seu barco se encontra. Agora então é que a brincadeira realmente começa. Nós vamos sobrepor a nossa folha transparente à carta náutica e agora a ideia é a seguinte: nós vamos copiar as isobatimétricas para essa folha translúcida. Muita gente utiliza já copiar todas elas de uma vez. Eu vou fazer uma a uma, porque assim eu acho que didaticamente fica mais fácil, mais esclarecedor. Então eu vou copiar a primeira, a de 30 metros, eu vou pintar ela inclusive de cores diferentes para você poder identificar cada uma. Então essa daqui nós pintamos de azul. Imagina que nesse momento eu copiei a minha isobatimétrica de 30 metros para a folha transparente, para o filme transparente. E eu vou então transportá-la para a última posição, a posição das 13 horas e 30 minutos. Então, levando a minha folha transparente até lá, fica fácil. Eu vou agora com um lápis, eu vou calcar aqui para poder marcar a carta náutica e aí eu desenho exatamente a isobatimétrica, transportando ela dessa posição para a posição das 13 horas e 30 minutos. Então, uma vez que eu fiz isso, volto a minha folha para o local, deixei aqui o pontilhado que seria a nossa cópia, para você já ir identificando como que ela fica. Então ela foi transportada de uma posição para outra. Somente a primeira isóbata, a isóbata de referência, no caso a nossa de 30 metros, é que será transportada exatamente sobre a posição estimada das 13 horas e 30 minutos, a última posição plotada na carta. As demais, a de 40, de 50 e de 60, elas vão ser transportadas de acordo com a distância navegada entre os seus instantes e o último instante. Eu já explico direitinho. Para transportar a de 40, por exemplo, nós vamos abrir o compasso no instante 13 horas e 5, que é exatamente a de 40 metros, e até a última 13 horas e 30 minutos. Então, essa abertura do compasso é que simboliza o total navegado entre os dois instantes. Agora nós vamos ponta seca em cima da isobatimétrica de 40 e agora a outra ponta seca mostra o local exato aonde essa isobatimétrica deverá ser transportada. Então, para isso eu vou aqui pintar ela de verde, simbolizando que ela foi copiada para a nossa folha transparente. Vamos movimentar a folha transparente até a ponta seca do compasso. E agora vamos copiar essa isobatimétrica para a carta náutica definitivamente. Então, feito isso, eu volto a folha transparente para o local e nós já temos duas isobatimétricas transportadas. Para transportar a próxima isóbata de 50 metros, o roteiro é exatamente o mesmo. Nós precisamos da distância do instante 13 horas e 12 até 13 horas e 30. Então, compasso nos dois instantes, essa abertura é a distância navegada. Vamos posicionar essa ponta seca em cima da isobatimétrica de 50 metros e a outra ponta do compasso vai mostrar o local para onde ela deverá ser transportada. Então está exatamente aqui. Vamos pintar ela aqui de laranja e transportar a nossa folha transparente até a ponta seca do compasso. Agora copiamos para a carta náutica e já temos 3 isóbatas transportadas. Resta apenas transportar a isobatimétrica de 60 metros. Então vamos saber a distância navegada entre os instantes 13 horas e 24 minutos, 13 horas e 30 minutos, abrindo o compasso nas duas posições. Ponta seca em cima da isobatimétrica de 60 metros e aqui a outra ponta vai mostrar o local que devemos posicionar a nossa isobatimétrica. Vou pintar essa aqui de roxo, levamos a nossa folha transparente até a ponta seca do compasso
e agora copiamos para a carta náutica. Pronto, temos as 4 isobatimétricas devidamente transportadas. Agora podemos retirar o filme transparente de cima da carta e assim verificar que todas as 4 isobatimétricas elas cruzam exatamente sobre a isobatimétrica de 70, que também não deixa de ser uma referência para a gente. E esse ponto onde todas estão se cruzando é que nós consideramos ser a posição observada para o instante 13 horas e 30 minutos. Então, a posição foi determinada exatamente pelo transporte de isóbatas. Algumas considerações importantes. Com 2 isóbatas, teremos quase sempre cruzamentos em mais de um ponto. Com 3 isóbatas, consegue-se na maioria dos casos um triângulo de incerteza. Uma 4ª isóbata confirmaria a posição. O que aconteceria se eu pegasse essa linha de rumo com essas posições estimadas e colocasse sobre essa posição observada? Vamos fazer isso só para a gente tirar umas conclusões? Observe que agora as posições estimadas estão todas muito próximas das suas isobatimétricas, diferente do que ocorreu quando a gente iniciou os trabalhos, que elas eram completamente defasadas em relação às suas isobatimétricas. Eu até mencionei que eu não sabia onde essa linha de rumo estava. E agora a gente pode observar que das 5 posições, nós temos 4 que estão inclusive tocando as isobatimétricas, né? A única que ficou um pouquinho fora foi essa de 50 metros. Então a gente vê aqui que a posição que nós encontramos para a linha de rumo ficou muito próximo do que deveria ser o real. E isso nós temos que levar em consideração que esse é um desenho grosseiro, sem nenhuma escala, sem nenhuma preocupação com a precisão. A única preocupação que eu tive aqui foi realmente mostrar a você como executar a técnica do transporte de isóbatas. E como será que pode aparecer na sua prova uma questão sobre transporte de isobatimétricas? Em 2016 caiu essa questão. A técnica de navegação batimétrica por transportes de isobatimétricas não é adequada quando há. Então, muito cuidado quando o enunciado traz a negativa. Ele quer aquilo que não é um fator adequado para o emprego da técnica. Alternativa A. Direção do deslocamento do barco é transversal às isobatimétricas e o fundo do mar não é plano. Bom, um dos fatores que determinam a eficiência dessa técnica é o fato das isóbatas serem transversais ao rumo da embarcação. E o fato do fundo do mar não ser plano deixa as isóbatas mais destacadas e precisas. Então, essa não atende ao enunciado. Alternativa B. Embarcação navega em um rumo aproximadamente paralelo a uma isobatimétrica. Essa alternativa B se contrapõe à primeira. Sendo as isóbatas paralelas, então a técnica mais adequada é de correr uma isóbata, como nós vimos na aula passada. Então essa alternativa B, ela já atende ao não adequado. Então isso aqui não é adequado para transportes de isobatimétricas. Alternativa C, embarcação está se aproximando de terra. Então, quando a embarcação está se aproximando de terra, ela está aterrando, sendo essa uma condição favorável e adequada ao transporte de isóbatas. Então, a alternativa C também não atende o enunciado. Alternativa D. Carta batimétrica é do tipo controlada. Sendo a carta do tipo controlada, só aumenta a nossa precisão para o emprego da técnica. Então também está descartada. Alternativa E. Tensa é de cascalho ou areia dura. Então, tensa é a qualidade do fundo. Sendo cascalho ou areia dura, só melhora a recepção dos ecos pelo transdutor do ecobatímetro. Então também não atende ao enunciado. A alternativa correta aqui é a letra B.
Posição pelo cume ou eco lateral. Não é difícil reconhecer um acidente submarino isolado quando está registrado na carta náutica. Percebe-se nitidamente que as isóbatas elas têm contornos bem definidos e fechados e vão decrescendo à medida que eu vou caminhando para o centro da figura. Então aqui nós temos a isóbata de 100, que seria a base do nosso monte, depois nós temos uma de 80, uma de 40 e por fim o cume desse monte está a 20 metros de profundidade. Veja, não estou levando em consideração a variação de maré. Estamos aqui como se a maré fosse zero, apenas para demonstrar a técnica batimétrica. Sabendo disso, o comandante então, ele pode determinar a posição da sua embarcação pelo cume. O que ele faz? Ele direciona o seu rumo diretamente para o acidente geográfico e vai monitorando as profundidades continuamente. Se a profundidade mínima registrada no seu ecobatímetro for a mesma que a profundidade registrada na carta náutica, então assume-se ser essa a posição observada da embarcação. Porém, se a profundidade mínima for maior do que a registrada na carta, então podemos dizer que a embarcação passou ao lado do cume, mas não sobre ele. E dessa maneira, então, utilizamos a técnica do eco lateral. Vamos ver como é que funciona nessa simulação. O comandante direciona o rumo da sua embarcação sobre o acidente submarino e vai anotando as profundidades registradas pelo ecobatímetro. Então aqui nós podemos perceber no exemplo que a profundidade mínima estabelecida foi de 42 metros, maior que a profundidade registrada na carta para o cume desse acidente. Então o que se faz? Plota-se uma perpendicular referente a essa profundidade mínima. Então está aqui a perpendicular plotada. E agora talvez um dos grandes inconvenientes dessa técnica, porque é necessário fazer uma guinada brusca, cerca de 270 graus para um dos bordos, bombordo ou boreste. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma guinada para boreste de 270 graus e a nova linha de rumo ela terá então 270 graus perpendicular à nossa primeira linha. Anota-se todas as profundidades e a mínima estabelecida, que no caso agora foi de 35 metros, é plotada uma nova perpendicular. E agora nós temos um ponto de interseção entre as duas perpendiculares mínimas. E isso determina a posição do cume relativo às nossas plotagens feitas. E que nós fazemos agora? Nós comparamos com a carta náutica. Então a marcação e a distância que separam a interseção da posição do cume na carta representa então o deslocamento da derrota estimada. É necessário agora somente ajustar a derrota estimada para que a posição possa ser determinada. Um inconveniente dessa técnica, além dessa larga guinada, é que os acidentes submarinos têm que ser dessa forma, isolados. Por isso ela é muito pouco utilizada quando comparada às técnicas anteriores. Então vamos fixar alguns conceitos vendo algumas questões de exames anteriores. Em 2016, a questão foi a seguinte: um capitão amador navegando de Vitória para a ilha de Trindade, ao largo da margem continental brasileira, e fazendo valer a característica da largura do feixe do seu ecobatímetro, pôde confirmar sua posição pelos ecolaterais utilizando uma técnica de navegação batimétrica chamada... Bom, aqui uma dica: toda vez que você vê ecos laterais, associe a posição pelo cume. Uma coisa está ligada à outra, ecos laterais ou posição pelo cume. Então associe, porque você já mataria uma questão como essa só de olhar. Vamos analisar as alternativas aqui. Correr uma isóbata. Bom, toda vez que você ver correr uma isóbata, associe rumo paralelo à isóbata, a isobatimétrica. Então, rumo paralelo. Transporte de isobatimétrica.
associe a aterragem, eu estou me aproximando de terra. Outra associação importante é que as isóbatas e a linha de rumo sejam transversais, não podem ser paralelas, porque paralelas é correr uma isóbata a técnica. C. Posição pelo cume. Essa aqui já é a resposta correta para essa questão, então associe aos ecos laterais. D. Linha de sondagem. Linha de sondagem, na verdade, ela é uma variação do transporte de isobatimétricas, por isso que ela tem também as mesmas características, como ser transversal à linha de rumo em relação às isóbatas e também a aterragem, a aproximação de terra. E batimetria avançada, esse é o outro nome que se dá ao transporte de isóbatas ou isobatimétricas. Esse nome também pode vir chamando de isobatimétricas avançada, está falando da mesma coisa. Então, se você guardar essas associações, você se deu bem nessa matéria. Nesse caso, a resposta correta é a letra C. Em 2019, a questão diz o seguinte: continuando a atravessar o Atlântico no rumo leste e já fora do alcance dessas correções diferenciais, o capitão resolveu confirmar as posições obtidas pelo GPS utilizando uma técnica de navegação batimétrica chamada. Veja, essa questão provavelmente ela faz parte de um contexto da prova que ele vinha abordando, mas mesmo ela aqui isolada é muito simples de você conseguir resolver se você conhece as técnicas, pelo menos a característica principal de cada técnica. Por exemplo, se o capitão ele está atravessando o Atlântico, então significa que ele não está fazendo uma aterragem, ele não está se aproximando de terra. Se ele não está se aproximando de terra, eu já elimino duas técnicas. Não pode ser o transporte de isóbatas e também não pode ser a linha de sondagem. Se ele não navega próximo da costa, paralelo a alguma isobatimétrica, também não pode ser correr uma isóbata. Então nós já eliminamos 3 das 4. Sobrou uma. Então veja como é simples. Ele está no Atlântico, fazendo uma navegação oceânica. Então aqueles acidentes geográficos submarinos, como pico, como mesa, como monte, só vão estar exatamente nessas regiões. Então veja como é muito mais simples quando você simplesmente conhece as técnicas e as suas características. Então está eliminada a A, linhas de sondagem, a B, transporte de isóbatas, C, isobatimétrica avançada, que é o outro nome que se dá ao transporte de isóbatas. Eu não fiz correr uma isóbata, sobrou somente o eco lateral ou a posição no cume, se tivesse aqui também estaria correto. Então aqui, alternativa E, bem simples, desde que você conheça as características de cada uma dessas técnicas. Em 2020, a questão foi a seguinte: analise colocando verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo sobre a navegação por batimetria e suas técnicas mais usadas. A primeira afirmação aqui diz o seguinte: linhas de sondagem são apropriadas quando se navega em um rumo aproximadamente paralelo às isobatimétricas. Bom, não são as linhas de sondagem que são apropriadas quando o nosso rumo é paralelo. Na verdade, a técnica de sondagem aqui deveria ser correr uma isóbata. Então, essa primeira afirmação é falsa. A segunda, correr uma isóbata pode ser usada quando as isobatimétricas são paralelas ao rumo. Agora sim, está correta. Então, essa segunda afirmação é verdadeira. Terceira, ecolateral ou posição pelo cume é vantajosa quando há alteração de rumo para a sua realização. A única vantagem dela é quando nós temos um acidente geográfico submarino isolado.
eu não vou utilizar ela se eu não tiver essa condição. A alteração do rumo não é uma simples alteração como nós vimos, é uma alteração, uma guinada muito larga de cerca de 270 graus. Então essa afirmação é falsa. Sistema sonar Doppler permite plotagem estimada com alto grau de precisão. Então eu não cheguei a comentar o sistema Doppler, nem daria tempo mesmo. Ele é capaz de determinar a profundidade e também a velocidade no fundo, o SOG, com alto grau de precisão. É um padrão acústico continuamente transmitido. Vale a pena você estudar um pouquinho sobre o sistema sonar Doppler. Então, essa alternativa é correta. Só para complementar, o sistema Doppler equipa os navios militares, científicos e também os comerciais, sendo fundamental nas atracações quando a aproximação de cais e de piers. Então, essa afirmação é verdadeira. Portanto, nós temos uma falsa, uma verdadeira, uma falsa e uma verdadeira. A resposta correta é aqui a letra D. Então está resolvida mais uma questão de prova. Eu acredito que com essas duas aulas sobre navegação batimétrica você tenha percebido que é uma matéria relativamente tranquila, que não é um assunto difícil. A Marinha, ela aborda as questões quase sempre da mesma maneira, ou seja, ela coloca um enunciado e quer que você reconheça qual foi a técnica batimétrica utilizada pelo capitão, pelo comandante da embarcação. Então basta que você estude as características principais de cada técnica e com isso você tem condições de reconhecer que técnica batimétrica foi utilizada naquela questão. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!